Olá, queridos irmãos e amigos. Faz tempo que não apareço por aqui, por esse meio, nesse canal, fazendo vídeo, fazendo reflexões sobre as mensagens da doutrina, as mensagens do nosso Mestre Jesus. Mas essa semana eu me senti bastante desafiada e resolvi trazer para nós essa reflexão, expandir, estender esta reflexão. Eu estava com uma palestra proposta para o Bezerra na última quarta-feira, que o tema era: o Centro Espírita vai resolver todos os meus problemas? E era uma palestra que já estava pela segunda vez marcada, porque a primeira vez também não deu para eu fazer, por vários motivos, e um deles, o que pegou mais, foi o trânsito. Eu não consegui chegar no centro para fazer a palestra. Cheguei já na hora de encerrar a palestra, mas eu fui mesmo assim. E na última quarta também não consegui chegar. E aí eu fiquei refletindo ainda mais sobre esse tema, né? E aí hoje eu resolvi trazer esta reflexão para todos nós. E aí a gente vai ter a oportunidade de repensar, porque eu fiquei bastante reflexiva, porque tudo que acontece nos é dado a oportunidade do aprendizado. Então é importante a gente refletir sobre todas as coisas. E a gente vai refletir, vai trazer, essa reflexão mais ativa. Mas antes disso, vamos rogar a Deus, a Jesus, que nos ampare, que nos envolva nesse instante, que possamos refletir sempre sobre os ensinamentos do nosso Mestre, que nos permitamos ouvir as orientações dos nossos benfeitores espirituais, que estão sempre conosco, a zelar por cada um de nós, e assim sendo, certos do envolvimento dos nossos benfeitores amigos, do amparo da espiritualidade benfazeja, pedimos a permissão ao alto para iniciarmos esta reflexão. E hoje, segunda-feira, nós já um pouco mais maduro do que uma semana atrás, porque a vida é isso, nos traz experiências e que nos dá a oportunidade do aprendizado sempre. E aí eu fiquei pensando muito nesse tema, e a gente precisa sempre buscar objetivo para todas as coisas que nos acontecem. E aí, o centro espírita resolve os nossos problemas, todos os nossos problemas? Primeiro, como nós chegamos na casa espírita, né? E trazendo aí esse pensamento, como nós chegamos na casa espírita, nós, na maioria das vezes, chegamos na casa espírita com alguma dor. Chegamos porque algo dói em nós, chegamos porque um incômodo mais latente nos tira do lugar de conforto e nos leva à casa espírita. Muito pouco chegamos à casa espírita espontaneamente, pelo nosso ímpeto de doar, de servir, de ser útil. Infelizmente, nós esperamos doer, mas doer muito para agir. Porque nós temos sempre escolhas a fazer, né? E a dor, ela é uma professora implacável. Nós temos vários professores e às vezes nós negligenciamos o ensino de uns em detrimento a outros. Mas quando a professora dor nos chama a atenção, aí não tem para onde correr. E eu me lembro que sempre quando eu penso em lições e sempre quando eu reflito que nós nos movimentamos mais com a dor, eu me lembro do exemplo de Paulo de Tarso. Porque Paulo de Tarso tinha, Deus tinha dois planos, Jesus, né? Tinha dois planos, a espiritualidade que coordenava as missões de Paulo, tinha dois planos para Paulo.
Plano A e plano B. Porque se um der errado, o outro tem que acontecer, né? E a nossa vida também é assim. Né? No nosso plano reencarnatório, nos é traçado, né, várias diretrizes aí, vários planos, várias fugas para a gente conseguir chegar com êxito no final do nosso processo evolutivo aqui na Terra. E Paulo tinha como o seu primeiro plano, o plano A para Paulo, não estava incluso pedradas, rejeições, todo o martírio que Paulo sofreu. O primeiro plano para Paulo era que Paulo seria discípulo de Gamaliel, olha que honra, discípulo de Gamaliel, Gamaliel que foi discípulo de Léo. Então, as questões espirituais de Paulo estavam ali envolvidas com Gamaliel, o grande sábio daquele momento, da atualidade. Então, quesito espiritualização de Paulo, instrução, estava ali por conta de Gamaliel, ok. A parte amorosa de Paulo, o grande alicerce de Paulo, estava por conta de Abigail. Seria a companheira amorosa que daria a Paulo, né, o sustentáculo para ele levar essas lições do nosso Mestre Jesus, fazer a sua divulgação, que era um plano primordial de Paulo. E depois, Paulo teria como companheiro para essa grande tarefa missionária de levar aos gentios a palavra do nosso Mestre Jesus, os conhecimentos, Estevão. Olha que lindo para a vida de Paulo. Sem ter que participar de vários naufrágios, sem ser apedrejado, sem sofrer recusas de familiares, da sociedade. Era um plano muito bem elaborado. Porém, Paulo, como a maioria de nós, escolheu o caminho mais difícil. Renegou várias coisas que estavam muito óbvias diante dele. E aí precisou escolher, precisou experimentar a nossa pedagógica, a nossa tão implacável professora Dor, para reconhecer que precisava reajustar a sua rota, recalculando rota. E recalculando rota, Paulo já não tinha mais o seu mestre Gamaliel, porque já tinha desencarnado, já não tinha mais a sua tão amada Abigail, que também tinha desencarnado, vitimada aí de uma melancolia que foi no rompimento desse relacionamento com Paulo. E por fim, o seu companheiro, que faria parte desse compromisso de divulgação, Estevão, tinha sido por ele apedrejado, né? Ele que foi o que proporcionou esse momento em que Estevão foi apedrejado até a morte. E aí, não por isso, Paulo reconhece a necessidade de continuar seguindo, de buscar. E aí é como nós chegamos na casa espírita. Muitas situações podiam nos dar um contentamento maior ou uma tranquilidade, mas nós vamos empurrando, como se diz por aí, empurrando com a barriga, até que nós nos deparamos com um momento de dor, com o momento de que não podemos mais adiar, em que é chegado a urgência do agora, de fazer a nossa transformação espiritual e moral. E aí a gente chega na casa espírita. E quando nós chegamos na casa espírita, o que nós encontramos? Nós encontramos já a recepção. Hoje temos Kátia que faz, né, essa acolhida, que recebe todo mundo que chega, Gilda Castro. A gente tem Gracinha Queiroz, que já com um sorriso, mesmo que com máscara, a gente percebe que os olhos brilham quando nós chegamos. Antes da pandemia, a gente fazia abraçoterapia. Era maravilhoso. Nós nos encontrávamos e nos abraçávamos demoradamente, encontrando ali coração com coração, Asmonte, Dona Lindalva. Então, todas essas pessoas
que fazem parte da Casa Espírita Bezerra de Menezes, pastora, tanta gente, né? Tanta gente que chega e doa amor, que entrega amor, e aí a gente passa pelo atendimento fraterno, a gente encontra as pessoas que fazem a palestra, que trabalham ali em todo o ambiente da mediúnica, e todos esses processos que nós adentramos a casa espírita e que recebemos a instrução, o carinho, o afeto, o acolhimento. Tomamos a água fluidificada como uma terapia, como parte de uma medicação para reajustarmos, né, o nosso equilíbrio espiritual. Vamos ali buscando todas os benefícios que a casa espírita nos proporciona. E aí, quando nós começamos a ficar mais confortáveis ali, quando aquela dor que nos levou à casa espírita, ela vai se acalmando, a gente abandona de novo a casa espírita, a gente vai embora. Ou a gente se pergunta, poxa, por que eu ainda sofro? Por que é tão difícil ainda as situações? Eu já faço parte da casa espírita, por que eu ainda vivencio problemas? Por que eu ainda experimento angústia? Por que ainda eu passo por dificuldades? E aí eu digo para vocês, por experiência própria, nós estamos na casa espírita para nos fortalecer diariamente. O grande equívoco da nossa parte é achar que nós vamos ser, de alguma forma, privilegiados pela espiritualidade benfazeja diante daquilo que nós estamos, dentro da nossa condição reencarnatória, experimentar. Nós estamos no mundo de expiação e prova e nós viemos aqui para poder evoluir. E como diz Joaninha, relembrando Francisco de Assis, Francisco Xavier, nós só evoluímos por dois meios, ou chorando ou suando. A maioria de nós não queremos, né, ter esse sacrifício, suor. Nós experimentamos a dor das lágrimas, mas vai ser desidratando que a gente vai buscar a nossa evolução espiritual e moral. E aí, refletindo sobre isso, eu já tinha pensado a respeito de como a gente vai amadurecendo. E aí, mais uma vez, eu pensei que estava madura. Porque no meu primeiro confronto, assim, de amadurecimento com o que significa a doutrina espírita e o que a gente acha que já absorveu da doutrina espírita, são questões ainda muito distantes. E aí eu me recordo, há muitos anos atrás, quando a minha avó adoeceu, eu me achei muito madura, porque eu estava já me achando espírita, me sentindo assim bem resolvida, reconhecendo a amplitude da vida além do túmulo, né? Reconhecendo que a morte é uma necessidade, é uma parte da etapa da caminhada, porque a minha avó teve um diagnóstico bem contundente, né? Um diagnóstico médico de que ela ficaria conosco por 3 meses e então logo ela desencarnaria, mas contrastando aí e deixando para nós a lição de que nenhuma criatura humana, nenhuma criatura mortal tem o poder de determinar o nosso tempo aqui nessa experiência na carne, né? E aí, confrontando o diagnóstico médico, a minha avó permaneceu conosco durante 1 ano. Então, foram meses de muita lição, de muito aprendizado. E eu aprendi muito, e eu estava me sentindo a criatura mais centrada do universo. Eu tinha 25 anos, faz muito tempo. E eu achava que estava muito bem resolvida
com as minhas crenças, com os meus valores, sobretudo com a minha fé. E aí a minha avó desencarnou e eu, embora tenha sentido muito, mas eu estava ali, resiliente, confiante de que foi sim o melhor para ela, que eu ia sentir muita saudade, como eu sinto muita saudade. Mas me alimento do nosso reencontro, né, da nossa possibilidade de nos reencontrarmos. E isso era uma sensação muito real e genuína da minha parte. Mas, passados um mês do desencarne da minha avó, a minha irmã, mais nova que eu, na ocasião com 20 anos, sofreu um acidente de carro no dia de Natal, no dia 25. E desencarnou 2 dias depois. E neste momento, eu rompi drasticamente com Deus. E tudo aquilo que eu estava achando que tinha construído sobre a minha fé, sobre o que a doutrina espírita movimentava na minha vida e me dava como certeza e valores, foi por água abaixo. Porque ainda era uma fé muito refratária, era um entendimento de que as coisas iam acontecer conforme eu tinha domínio sobre elas, né? E a gente equivocadamente acha que domina todas as coisas. Eu fiquei muito magoada com Deus. Muito frustrada. Muito decepcionada, porque eu dizia assim, tá, eu entendi a necessidade da minha avó partir, mas era a minha avó, a avó da gente, né? Embora a gente ame, mas dentro da ordem natural das coisas, estava dentro do contexto, do script que eu devolveria ela para Deus antes. Mas a minha irmãzinha, mais nova que eu, não, inadmissível. E aí eu fui, ninguém estava em condições emocionais, ainda sobrou para mim ir até ela fazia faculdade em outra cidade, né, junto com a minha, morava com a minha tia. E aí eu fui juntar as coisas dela, né? Recolher todas as coisas dela para doação. Vai muita roupa. Minha irmã era muito vaidosa, gostava de se vestir bem, tinha uma alegria de viver que era contagiante. E aí, mexendo nas coisas dela, eu tive mais uma vez a prova de que nada absolutamente é por acaso e que a providência divina está agindo o tempo todo a nosso favor. E a gente precisa ter a sensibilidade de perceber. A minha irmã era muito católica até onde eu sabia. E ao contrário de mim, que flertava com a doutrina espírita, minha irmã estava convicta na religião dela, até onde eu achava. Porém, arrumando as coisas dela, eu encontrei o Evangelho segundo o Espiritismo. E com uma dedicatória que eu fui atrás dessa pessoa, era a mãe de uma colega dela de faculdade. E aí a colega dela, a mãe dessa colega, foi e me disse que ela, durante esse tempo todo que eu estava voltada para minha avó, ela estava voltada a conhecer mais a fundo a doutrina espírita. Com toda certeza, a minha irmã desencarnou muito mais elevada e muito mais consciente da doutrina espírita do que eu até aquele momento. Porque nesse desafio, eu me desmoronei. Nesse desafio, eu coloquei as questões de espiritualidade à prova. Mas ela estava sendo preparada para esse desencarne que eu atribuí prematuro. Mas não há absolutamente nada que é antecipado à providência divina. Tudo tem a sua hora e o seu lugar de acontecer. Tudo em absoluto. E aí foi uma grande lição. E a partir de então, eu mergulhei mais fundo dentro desse ensinamento. Dentro dos postulados da doutrina, dentro dos ensinamentos e dos exemplos do nosso Mestre Jesus. E amadureci muito. E cheguei aqui achando que eu estou madura. Experimentamos esse ano muito conturbado, muito cheio de altos e baixos, de tanta dificuldade emocional que todos nós experimentamos em um momento ou outro. E aí a gente vem sobrevivendo a tudo isso, vem achando que a gente tá maduro, que a gente tá muito bem solidificado na fé. E até estamos, sim. Mas quando nós
pensamos e quando a gente experimenta dissabores, a gente fica questionando o porquê. E aí a gente volta a refletir. O centro espírita resolve todos os meus problemas? E aí na quarta-feira, quando deu tudo errado para eu ir fazer a palestra, começou a chover muito forte, depois teve protesto e impediu a passagem, mesmo que não tivesse chovendo, não teria como ir. E aí eu fiquei sentada no chão, olhando para o telefone, fazendo as simulações das rotas e mapas e simulando. E eu pensei e refleti, meu Deus, o que é que eu preciso aprender desta lição? O que é que eu preciso absorver desse ensinamento? O que eu estou deixando passar, que é a segunda vez que eu não consigo fazer essa palestra? E aí, eu não costumo ir ao centro no domingo, por vários motivos, mas eu fui esse domingo. Eu falei, não, eu preciso ir para o centro. Eu preciso me reconectar. E eu cheguei no centro e aí eu senti toda a energia de como a primeira vez que eu entrei no Bezerra. Aquela energia, aquela interação com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com a espiritualidade que prepara aquele ambiente com muito cuidado, com muito carinho, com muita responsabilidade, muito antes da nossa chegada. E eu entendi que o centro espírita, ele não resolve os nossos problemas. Ele nos dá força para nós vivenciarmos toda e qualquer experiência que seja. Toda e qualquer necessidade que tenhamos, podemos ter a certeza de que, se nós nos predispusermos a estar nesta conexão com a espiritualidade, nesta conexão com esse ambiente fluídico. E eu não estou falando aqui das 4 paredes que envolvem esta casa. Não. Porque se for só por lugar físico, nós estaríamos perdidos nesse período de pandemia. É a energia que as pessoas criam no lugar também, né? Porque eu sempre gosto de lembrar o pensamento ou a fala do Cristo, a mulher samaritana no poço, quando ela oferece a Jesus água e Jesus diz que é ele quem tem a água para oferecer. Porque é essa água que sacia o espírito. Não a água que a gente toma agora e daqui a pouco a gente tem sede. Mas essa água que vai alimentando o espírito imortal. E aí, quando ela questiona o Cristo, onde devemos adorar Deus, se no Monte Gerazim ou no templo, né? No Monte Sião, e Jesus diz, meu Pai é espírito, importe que o adorem em espírito e em verdade. Então não depende do lugar, mas depende sim desta energia, depende das pessoas que vão somando energias e vão trazendo para cada um de nós estas bênçãos, essa chuva que lava por completo todas as nossas angústias, todas as nossas fragilidades. E aí nós vimos como Bezerra de Menezes foi tão sábio em dizer que junto somos muito mais fortes. E é esta a lição que ficou para mim. Com certeza, daqui a 10 dias, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, eu terei muito mais elementos para trazer a esse tema, porque nossa vida é assim, é fluida. A cada dia nós vamos aprendendo mais, a cada experiência nós vamos acrescentando mais bagagem para nós entendermos que nunca se esgota o conhecimento, que as lições elas não cessam. Nós precisamos estar dispostos a todo dia experimentar e aprender. E não basta nós falarmos, e aí, qual é a lição? O que eu preciso entender disso? É preciso a gente ir em busca desse ensinamento, estarmos abertos à lição.
né? Porque estamos dispostos a viver essa transformação? Sim, nós chegamos na casa espírita, mas o que nós fazemos das lições que nós aprendemos na casa espírita? O que nós fazemos de todo o benefício que a casa espírita nos traz? Será que nós vamos potencializando isso? Foi o que eu senti ontem com os meus amigos, com os nossos irmãos de caminhada. Que a casa espírita ela é muito mais do que quatro paredes ou que uma obrigação de ir. É a necessidade de estar, de compartilhar lições, de compartilhar aprendizado. Então, que nós tenhamos esta lição muito viva dentro dos nossos corações, do quão é necessário a gente experimentar os dissabores da vida com um propósito. Não é sofrer por sofrer, não é passar pelo dissabor sem que ele mostre para nós qual é o objetivo dessa dificuldade. O que essa dificuldade, o que esse desafio quer me mostrar. E assim nós vamos edificando, vamos solidificando a fé. É fácil nós, em momento ou outro, dar, né, essa derrapada, mas é importante retomar, recalcular a rota, nos colocar a caminho, assim como Paulo fez, nos colocar a caminho, servindo sempre o nosso Mestre Jesus. Que nós tenhamos no nosso coração a certeza de que o amparo divino e espiritual não cansa de nos tutelar, que nós estamos sempre, 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 sempre sobre a tutela da espiritualidade amiga e benfazeja, que Maria, nossa mãe espiritual, não cansa em interceder por cada um de nós, que tenhamos no nosso coração essa sobriedade de entender e a perseverança de colocar em prática todos os ensinamentos, todas as lições aprendidas até agora. Um grande abraço e até a próxima.